Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo Global Fert. Eu sou a Bárbara e hoje a nossa conversa será com o senhor Antonino Gomes. Antonino é formado em Ciências Contábeis, Análise de Sistemas, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, possui especializações na área de gestão e grande experiência trabalhando junto ao setor portuário e logístico. Atualmente é diretor executivo da Associação dos Misturadores de Adubo do Brasil, a AMA. Muito obrigada, senhor Antonino, pela sua participação aqui conosco. Ô, Bárbara, muito obrigado aí pela apresentação, pela introdução que você está dando, né? Me sinto lisonjeado por mais uma entrevista para a Global Fert, tá certo? E estou aqui à disposição aqui para responder dúvidas, algum questionamento, alguma incerteza que o mercado possa estar tendo, né? E tentar, de forma clara e objetiva, transmitir ao mercado uma certa perspectiva do que vai ser o nosso ano de 2025 aí e o que foi Uhum. 2024. Perfeito, senhor Antonino. Muito obrigada, né, por mais um ano aqui conosco, a sua participação. É um prazer aí recebê-lo novamente. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa com uma explanação, exatamente como você comentou, né, sobre como foi o ano de 2024, principalmente aí para o setor de misturadoras, né, com atenção para a dependência de importação que a gente tem aqui no Brasil e também a variação nos preços desses insumos no mercado internacional. O senhor pode comentar mais um pouquinho sobre? Claro, claro, claro. O mercado do ano passado, de 2024, em relação a 2023, ele praticamente ele não cresceu. Ele manteve praticamente o mesmo volume aí de 46.825, foi em 2023, e 46, se não me engano, 46.680 em 2024, tá certo? Uhum. Então, ele não teve uma variação significativa, até mesmo porque houve crises no passado, né, crise de guerra, crise de instabilidade geopolítica e de suprimento, né, na qual o agricultor fez a opção por absorver a economia do nutriente depositado no solo. Né? Uhum. Então, muitos agricultores diminuíram a sua seu consumo de fertilizantes, absorvendo a economia que já tinha de nutrientes depositado no solo através da adubação sistemática durante vários anos, né? Então, praticamente um ano compensou o outro para manter aí a adubação. No entanto, a gente observa que a questão de plantação, colheita e recorde de produção, eles foram mantidos aí e tivemos boas safras aí do ano passado para 2025. E aí, até um ponto importante, né, que a gente tem aqui no mercado nacional também, que é a nossa dependência externa de insumos, né, que até impacta nesse custo que a gente tem para os produtores aqui no mercado local. Então, quais são os principais desafios para a indústria nacional de fertilizantes, né? Uma das perguntas. E também nós observamos que durante o ano de 2024, as movimentações nesse mercado, como paralisação de algumas plantas, então tem esse impacto também, né, que a gente vê aí diretamente na oferta e depois aí também no custo. Então, quais são os desafios do setor nesse momento? O maior desafio a gente, como trabalha em logística, querendo ou não, a gente tem que ter Uhum, conhecimento de logística num país continental como o nosso, né? A gente tem vários desafios aí, principalmente com relação ao tema que você acabou de falar, que é a importação. A gente depende mais de 90% uhum, do produto importado, certo? Então, muito se fala, 85, 80%. Não, é mais de 90%, certo? Eu não vou falar que é 91, 92, mas eu posso garantir a você, eu sei que o percentual, que é 91, 92%, eu uhum. sei o percentual, mas é só para deixar de uma maneira bem clara e objetiva, mais de 90% vem importar, certo? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o Brasil, por ser um país praticamente continental, a América Latina, a América do Sul, ela é praticamente todo o território dele é brasileiro, né?
Aí a gente Uhum. tem alguns outros países pequenos, mas também com grande relevância de produção, como a Argentina, por exemplo, né? E Sim. cada um na sua especialidade. Mas o Brasil, em matéria de produção e de território, ele é um país extremamente significativo em termos de continente e em termos mundiais, tá certo? Nós temos a grande oportunidade de termos portos praticamente em toda a linha litorânea brasileira, na qual a gente consegue receber navios de todos os países, de todos os locais, para suprimento dos misturadores, né? A AMA Brasil, ela tem hoje 68 associados. Nós estamos aí caminhando aí com duas propostas a mais, devemos chegar a 70 associados, que fazem uma diferença enorme no setor, tá certo? Porque eles estão instalados em várias partes do Brasil. Então, eu tenho associado de Barcarena, associado de São Luís do Uhum. Maranhão, associado da Bahia, associado do Mato Grosso. Todos esses associados, eles fazem a logística deles, o suprimento, dentro dessa linha portuária de navios, de recebimento de navios que nós temos aí no dia a dia, praticamente, para suprir a safra brasileira, né? Mas a grande preocupação nossa com relação, você comentou preço também, né? Uhum. O preço, a gente tem uma preocupação muito grande, porque é o seguinte, no início da guerra da Ucrânia, né, se falou muito em preços exorbitantes de produtos e queria faltar produto, né, em Uhum. função de logística e tudo mais. Mas em 6 meses, né, porque a guerra é uma coisa, a guerra você tem um embate entre dois países através de seus exércitos. Mas independente do embate de dois países com seus exércitos, você tem a manutenção do parque industrial do país, tá certo? Então, o parque industrial do país ele continua produzindo, ele Uhum. desenvolve mais a indústria bélica naquele momento, mas os Sim. demais indústrias continuam funcionando da mesma forma, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum transtorno de interrupção, né? Então, no início, aí teve o problema da Rússia. A Rússia como vai vender cloreto para o Brasil? Como vai vender fosfato? Como vai vender ureia para o Brasil? Simplesmente, não posso negociar em dólar? Tudo bem, então a China me ajuda a negociar, né? Uhum. Então, foi procurando alternativas, tá certo? Que conseguiu suprir a logística, certo? Através de expedição em portos chineses, supriu o financiamento através de outras moedas, né? Que conseguiu em vez de dólar, né? Mas tendo sempre o dólar como referência, né? Sim. Isso aí, a gente não tem como tirar isso do Brasil, do Brasil não, do mundo, dessa cultura, né? Uhum. A E dependência, né? essa dependência. Mas, para você ter ideia, a guerra estourou em fevereiro, se não me engano, dia 12 ou dia 22 de fevereiro, um Uhum. negócio assim, logo no início de fevereiro, mas o cloreto deu um salto de até US$ 1.200. E em 6 meses ele caiu para US$ 500, né? Então foi muita especulação, né, de empresas internacionais, né, que trouxe aí para o Brasil digamos assim, uma incerteza para o agricultor que estava carente de informação naquele momento. Tanto é que a nossa ministra, na época, Tereza Cristina, atual senadora no Senado Nacional, Tereza Cristina, ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, Uhum. ela ficava procurando informação e não tinha informação para dar, né? Mas o Brasil não faltou produto, não teve falta de produto, não teve interrupção, e teve sim um escalonamento de preços Uhum. muito relevante, principalmente com o cloreto de potássio. Outros também tiveram relevância, né? Mas isso Sim. veio voltando à normalidade, né? Passado anos aqui, eu tenho até um gráfico, passado o gráfico agora de abril de 2025 contra novembro de 2019, o cloreto de potássio ele está atualmente $345, tá certo? Uhum. Sendo que
Em abril de 2019 ele estava 285, ou seja, em 5 anos, 6 anos, ele teve 21% de aumento. Então, é um produto extremamente estável. Né? Sim. A ureia 50% de aumento, TSP 87%, e o que causa mais surpresa aí para a gente, e aí uma surpresa, uma atenção muito forte, é com relação ao MAP, certo? O MAP é um produto que ele não voltou às suas origens de preço. Ele está mantendo alto e, se não me engano, semana passada teve um aumento mais de $15, certo? Uhum. Nós estamos falando hoje, nós estamos no dia 7 de maio, então no fechamento de junho, ele Uhum. subiu $15, né? Sim. Então, assim, traz aí uma incerteza muito grande, né, com relação a isso. E E, esse... pode Pode falar, comentar. desculpa. Pode concluir. Você falou sobre fechamento de fábricas também nesse item, né? Exatamente. Isso. Algumas reduções, algumas paralisações também de plantas, a gente viu isso, né, em outros países, até a Rússia, como você comentou, que foi atingida ali pela guerra, teve uma redução na produção. É. Ela teve uma redução na produção, mas ela já retomou a Uhum. produção normal, tá? No Brasil, especificamente, a gente tem um advento que é o ICMS, né? Que encareceu o produto para o agricultor, tá? Então, isso aí é até um ponto que eu faço em destaque, né? Uhum. E encareceu o produto para o agricultor em 4%. Mas 4%, quando você coloca 4% na importação, você vai jogando isso em toda a cadeia, esses 4%, ele se torna 7, 8%, porque é 4%, é 4% a mais no frete, é 4% a mais no seguro da mercadoria, é 4% mais na perda do transporte, né? Porque Uhum. para você levar o produto até o misturador, você tem vários tombos a serem feitos. Uhum. Então, você tem toda essa perda aí que foi imputada, imputada não, a perda no setor como um todo, que é normal, mas você tem um custo imputado ao setor de 4% que gerou custo para o agricultor, né? Essa Uhum. medida, analisando, passada aí 4 anos, ela se mostrou totalmente ineficiente, ineficaz, tá certo? E sem o propósito que ela tinha inicial. Uhum. Então, as grandes empresas aí, que praticamente são poucas empresas, e as empresas são múltiplas, as produtoras de fósforo, cloreto e nitrogênio no Brasil, nitrogênio fechou porque o gás é totalmente inviável. Né? A Unigel tentou implementar, mas não conseguiu. Uhum. E as outras empresas aqui, que me reservo o direito de não mencionar nomes, mas é de conhecimento de todos, elas têm planta no exterior. Né? Uhum. Então, ao invés de eu aplicar, eu como empreendedor, eu prefiro aplicar o dinheiro no Brasil ou aplicar na minha planta lá no exterior. Eu vou lá para o exterior, que é mais estável. Né? Eu com uma taxa de juros de 14,25% para aplicar dinheiro aqui e ter um retorno daqui a 20 anos, lá no exterior eu tenho uma taxa de juros de 3, 4%. Esse dia eu estava até olhando, no Japão a taxa de juros é negativa, né? Uhum. Você paga para guardar o dinheiro, né? Sim. Então é preferível você deixar o dinheiro lá fora, investir lá fora, do que investir aqui dentro. Então essas empresas têm aí esse fato de ter promovido essa digamos assim, esse equalização, esse equilíbrio entre produto nacional e importado, mas na realidade ele não conseguiu a eficácia desse modelo. Uhum. Ele trouxe simplesmente, agregou custo para o agricultor nacional. Né? Então, quando a gente fala isso, e agregado à taxa de juros atual, a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso, né? E esse convênio, ele prevê o vencimento dele agora, 31 de 12 de 25, que a gente espera que ele se encerre e volte às Uhum. origens que eram no passado, que é o convênio 100 na sua plenitude. Né? Uhum. Então, traz uma tranquilidade maior para o setor
E outra coisa, é um sistema que todos nós já havíamos e estávamos trabalhando há mais de 20 anos com ele, né? Então você não tinha nenhuma grande salto de alteração, né, tributária ou implementação impositiva no setor tributário que trouxesse esse impacto todo negativo que trouxe. Uhum. Tá? Nós temos planta aí de ácido fosfórico que foi fechada, planta de mistura que foi fechada, Sim. quando eu falo ácido fosfórico é Uhum. produção de MAP, produção de produtos de alta concentração, e a gente está passando agora, por exemplo, de um nível de produção e consumo de produtos de alta concentração, como o MAP, por exemplo, que hoje ele está na faixa de $700, $710, Uhum. tá certo? E nessa faixa todinha, o pessoal prefere optar pelo produto de baixa concentração ou complexos, tá Uhum. certo? Então a gente vê uma demanda muito grande do complexo, tá certo? E o agricultor procurando alternativas para se viabilizar melhor e com menor custo, né? E até esse cenário que você comentou, né, dessa grande dependência, mais de 90% do mercado depende aí do produto do exterior, também as questões do mercado internacional que afetam, né? A gente vê, então, falando sobre as taxações do governo Trump, um assunto aí bem Muito recente ligado. também, sobre os fertilizantes e outros produtos também, e as consequentes respostas de outros países, né, que têm também retaliado ali as taxações. Então, aumentando a barreira tarifária, por exemplo, nesse cenário, quais serão, né, as possíveis consequências que a gente deve enxergar para o mercado de misturadoras aqui no Brasil? Tá, eu vou fazer até uma, uma brincadeirinha que todo mundo fala no Brasil de maneira geral, né? O Uhum, mineiro fica sempre em cima do muro, né? O mineiro, para tomar uma decisão, ele é terrível, fica sempre em cima do muro. E isso aí eu acho que vale para o Brasil, né? O uhum, Brasil, ele é amigo de todo mundo e não se mete em briga de ninguém, né? sim. Então a gente aí teve aí, voltando no passado aí, guerra de Malvinas, Argentina com a Inglaterra, o Brasil vizinho aqui da Argentina ficou quieto, não se meteu. Estou dando um exemplo Uhum, que foi vizinho, né? Foi a sim. quilômetros aqui você teve uma guerra, né? E nosso continente é muito pacífico, né? Nosso continente é muito, digamos assim, convive com todos os demais continentes de uma maneira bem harmoniosa, né? Uhum, Então, eu vejo o seguinte: hoje a gente está passando por uma crise muito mais de mudança ou tentativa de mudança de geopolítica, né, de comando do mundo, né, de uhum, referencial do mundo entre Brasil, desculpa, não, entre Estados Unidos, China, Rússia. Ontem eu escutei a Índia invadindo um outro país aí, tá sim. certo? Então é muito mais uma imposição dos grandes países, e grandes países que eu falo em termos de população, economia, né, e poder bélico, né? Sim. Então é uma grande disputa aí para saber quem é mais forte que o outro, tá? O Donald Trump fez algumas alterações de tarifa, mas eu vou mencionar com relação, por exemplo, à tarifa de soja, Uhum, né? Tarifa de soja foi implementada e o Donald Trump comentou o seguinte: ó, se a China não aceitar é 125, se não aceitar é 150, e se não aceitar é 175, e por aí a cabeça dele, uhum, a gente vai saber o que vai sair daquela cabeça, né? Mas agora, hoje, ele já repensa diferente, sim. né? Por quê? O Brasil, na semana que ele implementou a tarifa de 125, foi a semana que mais teve comercialização de soja entre Brasil e China, tá Uhum, certo? Teve uma comercialização recorde, né? E sim. recentemente, foi até essa semana, a gente observou e viu no noticiário, o Xi Jinping estrategicamente mandou filmar vários navios graneleiros chegando na China, né?
falando Uhum. assim: Donald Trump, não precisa, pode ficar despreocupado que eu não preciso da sua soja. Eu tenho fornecedor suficiente, né? Aí vai a questão de uma análise um pouco mais profunda. Primeiro, o Brasil é grande produtor de soja. Né? Estados Unidos também é um grande produtor de soja, tá certo? E um grande exportador também, né? Sim. O Brasil também é um grande exportador de soja. E o Brasil, ele tem uma coisa que comercialmente a gente sempre fala e a vida ensina para a gente, não devemos colocar todos os ovos em um cesto só, né? E o Brasil hoje praticamente é totalmente dependente muito mais da China do que qualquer outra coisa. Produção de soja nos Estados Unidos, produção de soja no Brasil, com recordes acontecendo ano a ano, tá certo? E você tem o local que mede a cotação da soja, não é no Brasil, apesar de ser o Uhum. maior produtor, o maior exportador, não é o Brasil, é Chicago. Uhum. Né? Então, se chegar um determinado momento que o fazendeiro nos Estados Unidos se vê engargalado, se vê pressionado, com armazéns lotados de soja e tentando exportar, a saída dele para exportação só tem uma, que tem um grande consumo, que é a China, Uhum. tá certo? E com isso, não, quem sou eu para ter uma bola de cristal, mas você pode pensar assim, pô, se ele começar a colocar o produto para fora, a Chicago vai cair, né? A Sim. tendência de Chicago poderia ser de queda. Né? Então, existe toda essa preocupação e essa harmonização que isso não está na balança certinho. Esse problema não está na balança, tá certo? Esse problema, a balança não conseguiu ainda definir o que seria o impacto dessa balança, né? Agora, com relação a cenários geopolíticos, entraves políticos, guerras, Uhum. tudo demais conflitos que existem no mundo, o mundo existiu conflito desde a época do Império Romano, né? Uhum. E até hoje existe conflito. E toda a população mundial soube e sabe conviver com isso, né? E eu falo o seguinte, a gente vê assim, mudança de poder, mas a gente não vê extinção de raças, né? Uhum. Então, que eu me lembre, posso estar errado, mas o maior império que teve e o mais consolidado durante séculos foi o Império Romano, Uhum. tá certo? Depois que o Império Romano caiu, vieram vários outros países tentando se estabelecer como líder mundial e os Estados Unidos se estabeleceu como líder mundial após a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, nós estamos falando aqui de 80 anos atrás, 85 anos atrás, né? Então, o Império Romano teve uma hegemonia de mais de 10 séculos aí, de hegemonia e liderança no mundo, e depois veio a China com a Rota da Seda e tudo mais, Uhum. né? Nós temos aí os Estados Unidos, que é uma criança com relação a trabalhar com o poder na mão, né? Então, isso gera todo esse conflito aí que está gerando com o Putin, com o Sim. Xi Jinping, tá certo? Agora com a Índia, que entrou num jogo de guerra também. Então, isso está sendo uma incógnita muito grande com relação a isso. Mas o mais importante é o seguinte: a guerra, né, ela transpõe a barreira, né, do racional, Uhum. tá certo? Mas uma coisa que é impossível você controlar é a fome, tá Sim. certo? Então, se você tiver realmente problema de fome, aí você tem uma guerra consolidada mesmo, uma guerra de grande magnitude, né? Aí sim eu te falo que é uma guerra que preocuparia o setor de misturadores no Brasil, o setor não só de misturadores, como Uhum. o mundo todo, porque a guerra da fome que é a pior. Tem vários países que passam dificuldade,
mas Sim. ali é uma situação pontual e reservada ali, né? Uhum. Mas demais países, europeu, o continente europeu, China, Estados Unidos, negócio, se tiver questão de fome, né, aí o pessoal é, vai passar muita preocupação, né? É, e com certeza esse cenário geopolítico, conflitos, a gente ainda vai ver bastante desenrolar, né? A situação tem ainda andado, por exemplo, Estados Unidos, China, as tarifas, então a gente deve ver ainda muito desenrolar dessa história. Um ponto Sim. também que a gente comentou um pouquinho, né? Você até trouxe alguns insights que se refere sobre as oscilações dos preços dos fertilizantes. Até por conta desse cenário geopolítico, questão de oferta e preço também das matérias-primas, né, para a produção. Então, como as indústrias nacionais conseguem lidar com esse desafio? Esse desafio é um desafio que eu vou te falar que é uma bola de cristal, certo? Uhum, Eu estou com um gráfico aqui na minha mão, a gente faz um gráfico aqui semanal, mas com histórico de 12 semanas, uhum, porque com 12 semanas, são 3 meses para trás, você pode mais ou menos saber a tendência do que vai ser para frente, com, compatibilizando outras informações aí, uhum, inclusive da Global Fast e de outras empresas do setor de notícias, né? Então, para certo. você ter uma ideia, a ureia, no início de fevereiro, ela estava $420, tá certo? Ela Uhum, teve uma queda de 5,9%, hoje ela está em $395, tá certo? Então, a ureia caiu. A tendência dela ela está numa faixa agora de uma tendência, a China provavelmente vai entrar no mercado oferecendo ureia. uhum, Então, o preço normalmente deverá estabilizar ou cair, tá uhum, certo? O sulfato de amônio, até mesmo pelo preço da ureia, ele teve uma oscilação positiva de 8,7%. Ele saiu de 175 dólares e hoje ele está em 185 mais ou menos. Teve uma oscilação de 8,7% a mais, tá uhum, certo? Então, até aqui a gente está trabalhando num mercado, digamos assim, que a gente conhece, sabe como é que está pesando e sabe que vai pisar, vai afundar um pouco a bota, mas depois você vai recuperar e tudo mais. O TSP é um produto que ele descolou do MAP, uhum, a questão de ponto de fósforo, né? Então ele estava em fevereiro, ele estava em $490. Hoje ele está em $540. Tá? Teve um aumento de 9,8% em 12 semanas, 3 meses. uhum, Aí o que surpreende? O MAP, né, que estava em fevereiro $600, $635, e hoje ele está em $705. Né? Teve uma variação de 11%. Então você vê, o TSP, o ponto de TSP de fósforo aumentou 9,8% e o ponto de fósforo do MAP aumentou 11%. uhum, Né? Aí quando você chega no nitrato de amônio, que é outro produto que é muito importante para o café principalmente, né? sim, O nitrato de amônio, ele estava em 265 dólares, ele teve uma queda de 3,8%. Hoje ele está em 300 não, desculpa, $255. Tá? E o cloreto de potássio, para nossa surpresa, e como eu te falei, uhum, né, nós voltamos a patamar de 2019, patamar de 6 anos atrás. Ele saiu de 315 dólares em fevereiro, tá? E hoje ele está em 365. Teve um aumento de 13%. Então, é mais ou menos condizente com o mercado uhum, com relação a essa variação. Então, o mercado está muito bem, digamos assim, informado, o agricultor está muito bem informado, calçado nas informações de mercado, tá certo? E as empresas estão trabalhando muito bem esse setor.
E a gente tem ainda a variação do dólar, que no período ela teve 1,7% de redução nessa Uhum, média histórica. Então, você teve uma variação negativa do dólar e produtos que tiveram variação negativa e alguns outros que tiveram variação positiva. Mas compatibilizando com a variação do dólar, caiu, né? uhum. Praticamente o produto não teve essa variação significativa. Mas é um negócio interessante, é o MAP granulado, que descolou e a tendência dele, que a gente observa, já tem Uhum, há um bom tempo, a gente observa que ele não tem tendência nenhuma de de redução, reduzir, né? de redução. Vai ser o que você comentou, né? Acho que o desafio aí para os produtores vai ser também equilibrar um pouco esses pratos, né? Se um produto está reduzindo, pode ter uma oportunidade. O MAP, por exemplo, ainda em alta, pode ser um desafio ali de acertar, às vezes, o dólar ou algum outro fator aí que pode trazer alguma oportunidade também. Mas acho que o desafio vai ser justamente trazer esse equilíbrio, né? Justamente trazer esse equilíbrio, mas vamos voltar ao início da guerra da Rússia com a Ucrânia, Uhum, né? O cloreto foi lá em cima, né, com US$ 1.200, as usinas que consomem bastante cloreto criaram alternativas, sim. tá certo? A UMAP, que está caro, muito caro, criou-se a alternativa de produtos Aham. complexos, NPK, no grão, né? Então você já tem perspectiva de alternativa de outros produtos, Uhum, né? O problema todo é você ter o suprimento desses outros produtos, né? E você ficar descolando do mapa, daqui a pouco você vai fazer, o mapa já não é aquele produto que era tão interessante no passado quanto é hoje, né? uhum. Então Vai ser tem, também aí uma adaptação, né? Igual você estava comentando, exatamente, é o uma mercado se adaptação. adapta, a gente precisa se adaptar também. E aí, um último ponto que eu queria trazer, ele está mais relacionado com o consumo, né, com a demanda. Então, a gente até comentou um pouquinho sobre a soja e alguns grãos que estão, né, em alta aqui no mercado brasileiro. E para a safra 24 e 25, a gente vê que algumas culturas têm essa estimativa de safra recorde também, né, como é o caso da soja, especificamente. E quais são as perspectivas aí para a safra 26 com relação à demanda de fertilizantes, né? Até trazendo esse ponto aí do consumo e do aumento da produção de grãos. A demanda de fertilizantes, a gente tem um problema no setor, que a gente tem uma estatística defasada de 3 meses, certo? Uhum, Isso eu acho muito prejudicial ao setor, visto que em outras entidades, das quais os associados da ANDA participam também, uhum, tem estatística sem defasagem alguma, tá certo? Então, virou mês, virou estatística e divulga a estatística, tá certo? uhum. Então, isso, infelizmente, no nosso setor tem esse requisito da estatística ser defasada em 3 meses. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Então, o que que acontece? Desculpa aí, meu iPhone, de vez em quando ele toma vida própria. É, então, o que que acontece? Quando a gente está falando em demanda, né, acabamos de receber agora a, o consumo de fertilizantes de fevereiro. Uhum, Tá? Então, até para você ter uma ideia, estou com ele até na mão, pedi até agora para me dar uma olhada, tá? Em fevereiro, houve um aumento de 17,75% de aumento no fertilizantes. Tá uhum, certo? Aí eu posso te garantir que ele foi mais concentrado na região centro-oeste, né? Que pega Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, que teve um incremento aqui de 380 mil toneladas. Tá? E o restante das regiões, apesar de ter um incremento significativo, Rio Grande do Sul, região do Sul, teve uhum, um incremento de 120 mil toneladas, a região centro-oeste, sudeste, praticamente teve um aumento de 6 mil toneladas, aí você vai no Rio Grande do Sul, aumento de 400 mil toneladas, né? 380 mil, 400 mil toneladas, né? E você vai na região norte, nordeste, que é
Maranhão, Mato Piba, Uhum. Bahia e Tocantins, etc., teve um aumento de 17 mil toneladas. Então, assim, isso, pelo menos para mim, que no primeiro momento que eu estou vendo esses números, né, para mim causa surpresa, porque eu não vi o mercado com tanta voracidade quanto foi divulgado aqui os dados estatísticos. Uhum. Desde que os dados estatísticos estejam certos, que anda uma entidade que compatibiliza todos esses números e tem credibilidade para isso, Uhum. né? Mas os dados assim demonstram digamos assim, uma incoerência, principalmente na região centro-oeste, né? Então, principalmente no Mato Grosso, eu acho. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, é uma coisa que a gente tem que estudar com calma, com cuidado, tem que verificar realmente ali como é que serão os próximos passos. Nós, da AMA Brasil, somos sócios do Instituto Pensar Agropecuário, que é Uhum. o suporte técnico da Frente Parlamentar do Agronegócio. Então, quando saiu a tarifa dos 125%, no primeiro momento nós vimos aquilo ali como algo interessante e positivo para o Brasil, uma Uhum. oportunidade de novos mercados, né? No entanto, hoje a gente já vê que talvez não seja uma oportunidade de abertura de novos mercados, Uhum. e sim uma abertura momentânea de novos mercados, né? E depois um possível travamento dessa comercialização desses novos mercados, em função do Trump falar assim, não deu certo o que eu pensei, volto atrás, e a gente já viu não uma vez só, mas várias vezes fazer isso, né? Uhum. Então, essa que é a preocupação hoje com relação a esse tema da demanda versus Uhum. safra. E provavelmente a gente deve ter um impacto também das condições climáticas, né? Que a gente teve um clima desfavorável em algumas regiões, então provavelmente isso deve impactar também, seja um aumento do consumo em algumas regiões, né, para repor o que for perdido, e até a redução em algumas outras regiões. Então, o clima também é um fator chave para a gente acompanhar. O clima é um fator-chave para acompanhar, tá? E um outro ponto também importante de acompanhar, Bárbara, é o seguinte: nós temos aí o Plano Safra, Uhum. né? Todo mundo fala do lançamento do Plano Safra, mas ninguém falou até agora do valor que vai ser destinado ao Plano Safra, tá certo? Aliado a isso, a gente tem uma certa preocupação com relação à inadimplência no mercado, Uhum. porque tivemos várias recuperações judiciais no passado, né? Sim. E a gente não sabe o que vem agora pela frente, principalmente com o vencimento de títulos no dia 30 de abril, que a gente não tem ainda o feeling de quem pagou, quem não pagou e quem não vai pagar, Uhum. tá certo? Então, a gente tem todo esse arcabouço aí de preocupação, que é com relação ao plano safra e ao crédito, né? Porque praticamente o crédito, se o cara falar não vou pagar, o crédito já está tomado e ele não Sim. consegue um crédito novo para fazer a nova safra, tá certo? E a gente tem estados e regiões pontuais que tiveram grandes quebras de safra. Rio Grande do Sul é uma, o sul do Uhum. Mato Grosso é outra, Mato Grosso do Sul é outro, Goiás também é outro que teve quebra Uhum. de safra. Então todos eles tiveram quebra de safra, né? Então é preocupante também que esse agricultor que teve quebra de safra, aquele agricultor que está endividado e que não Uhum. consegue, digamos assim, pedalar a bicicleta por mais 2 ou 3 vezes, né? A gente tem essa preocupação com relação ao plano de safra aí, como é que ele vai ser lançado e como é que ele vai ser solucionado com essas dívidas que estão por vir. Muitos pontos de atenção ainda, né, para a gente monitorar. Então você vê Antonino, que, desculpa, imagino. tem vários pontos. Eu tenho o ponto de financiamento de plano de safra, eu tenho um ponto de suprimento, eu tenho um ponto do MAP que não descola das alturas que ele Uhum. está, tá certo? Eu tenho o ponto do Donald Trump, que implementou uma tarifa e, de repente, ele, como tendo Bolsa de Chicago na mão para regular Uhum. preço, ele pode regular o preço e, de repente, a gente ter prejuízo em vez de ter lucro. Então, são muitos pontos de atenção
que eu acho que é muito mais importantes hoje do que a guerra da Rússia e da Ucrânia quando foi deflagrada. Uhum. E a gente tinha um movimento pontual, num lugar pontual, pronto. Hoje não, todos esses movimentos são mundiais. Sim. E além das dificuldades internas no Brasil, a gente vai ter que tratar todas as dificuldades mundiais externas, né? Realmente, a gente precisa acompanhar tudo isso e ir acompanhando como isso vai afetar e como isso pode trazer aí mais desafios ainda, né, para a nossa agricultura, para o nosso agronegócio. Antonino, eu quero agradecer a nossa conversa, a nossa parceria aí por mais um ano no Outlook. Eu passo a palavra novamente para você, caso você queira deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Eu agradeço a vocês mais essa oportunidade, mais esse ano de poder colocar aí um cenário que é um cenário, é uma mistura de um cenário pessoal meu, de visão pessoal minha, de visão de experiência de mercado, Sim. visão dos meus associados, né? Tudo compilado no que eu falei, tá certo? Agradecer aí ao público do Outlook da Global Fest que nos assiste, né? E você divulga, tá certo? E desejar que esse ano a gente, mais um ano, supere todos os desafios. Como todo brasileiro é bem resiliente, né? A gente vai conseguir, sim, recuperar tudo isso aí. Com todo arcabouço de conflito governamental dentro do Brasil, né? Que é um conflito, digamos assim, intrínseco, né? Ele está dentro do Brasil, mas todo mundo fala, mas ninguém age, né? Então, apesar de todo esse conflito, né, a gente tem capacidade, sim. O agricultor é um agricultor que a gente tem ele como um DNA antigo. O pai era agricultor, o filho é agricultor, foi para a grande cidade, comprou o Porsche dele, comprou tudo que ele queria, mas ele tem o DNA de agricultor, então ele em momento algum ele vai deixar de acreditar na agricultura, né? Então eu acho e desejo sucesso a todos os nossos agricultores do Brasil, né? E que eles possam contar com os associados da AMA Brasil na compra de seus fertilizantes, tá certo? Nós somos empreendedores brasileiros, né? Localizados dentro do território nacional e dispostos a ajudá-los no que for preciso. E a gente se adapta, né? A gente vai se adaptando Exatamente. e lidando com o que vier. Muito Isso aí. obrigada, viu, Antonino, pelo seu tempo, disponibilidade. Agradeço também a AMA Brasil. E obrigada a você que nos assistiu até o final dessa entrevista. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, e com melhores notícias. É isso. Obrigada. Obrigado.